Então, retomando, doutor, então agora são 10 horas e 4 minutos, a defesa de Leandro está com a palavra. Eu quero começar lendo para a senhora um pouco de literatura, de um capítulo de um livro de um escritor gaúcho chamado Verso, do escritor José Fabeiro, que foram palavras que eu li recentemente esse livro e acho que se encaixam no caso de hoje. Eu quero trazer para vocês para que vocês ouçam um pouco de literatura antes da gente começar aquela explanação técnica, aquela explanação detalhada sobre o processo. Se na quarta-feira, Carmen, a esposa de Marcelo, passara a suspeitar que o marido andava com problemas no seu mundo secreto, uma vez que o homem começara a beber já pela manhã daquele dia, na quinta, ela tivera certeza de que algo realmente o atormentava. Pois então, ele não conseguira sequer esperar a sua folga para iniciar os trabalhos. Saíra do serviço e fora direto para algum bar, chegando em casa só de madrugada, completamente bêbado. A mulher, fingindo que dormia, sentiram o corpãozinho a agitar-se pesadamente na cama, envolto no característico bodum de cerveja, e ficara possessa. A sua fúria, no entanto, não se devia à absoluta falta de consideração de Marcelo. Já se for o tempo em que Carmen nutria esperança de que o homem tomasse juízo. O que a punha irada daquele jeito era perceber que, apesar de tudo, estivera preocupada com o marido e era um alívio vê-lo voltar da rua, se não são, pelo menos salvo. Hoje, bem cedo, contudo, a esposa saltou da cama com uma resolução inédita. Poucas horas depois da chegada de Marcelo, o sol mal começava a iluminar tudo e os pássaros mal começavam a cantar quando ela, já de banho tomado e enfiada nas roupas que mais gostava, embora não conseguisse se lembrar da última vez em que a vestira, foi visitar a mãe. Outra coisa que também não fazia havia tempos, apesar de nunca lhe faltar vontade. Marcelo acordou ao meio-dia, com dor de cabeça e sede. Antes ainda de despertar por completo, percebera-se também que, faminto, e naquele lampejo de consciência, pensara consigo mesmo que seria maravilhoso levantar e encontrar o almoço pronto. Isso, porém, não aconteceu. Indo à cozinha, deparou-se com um fogão tristemente inativo, as bocas todas desligadas, nenhuma panela sequer sobre ele. Foi grande a sua decepção. Evitando o costume de praguejar contra a carne, entretanto, resignou-se de imediato, porque depois de desaparecer por horas a fio, sem dar à mulher qualquer satisfação do que tinha feito, não se sentia em condições de criticá-la. Ademais, sem achá-la em parte alguma da casa, precipitou-se a concluir que ela devia ter ido ao mercadinho, e que por isso ainda não dera jeito na comida, o que contribuiu para mantê-lo de sangue doce. Todavia, conforme o tempo passava e a esposa não dava as caras, o homem ia perdendo a paciência. Decorrida quase uma hora inteira, ele só conseguia imaginar Carmen parada numa esquina, os braços cheios de sacolas, alegre em trocar fofocas com alguma vizinha, enquanto aquela fome de 1000 dias o torturava. E apenas então deu-se conta de que, quando a esposa chegasse, o almoço não se materializaria completamente e imediatamente.
havia ainda o tempo necessário para separá-lo. Achando que não resistiria a tanta espera, Marcelo resolveu improvisar um omelete. Mas, ao abrir a geladeira, verificou-se que não havia ovos. Explodiu, batendo a porta com toda a força, o que deixou o eletrodoméstico balançando, como um boneco João Teimoso. Carmen só apareceu perto das 2 da tarde. Umas espadas de São Jorge, ganhadas da mãe, debaixo do braço. Ao entrar em casa, deu de cara com Maria, que se achava em pé, bem em frente, para a porta. A bunda, levemente escoradas, nas paredes do sofá, os braços cruzados, o rosto de tempestade, todo ele um bicho de pressão, plantado ali, daquela forma, Deus sabia havia quanto tempo. No caminho desde a mãe até o lar, prometera a si mesmo que enfrentaria Marcelo, fosse qual fosse a sua reação ao seu sumiço. Agora, no entanto, que o via assim, como jamais o vira, sentiu esvair-se toda a sua coragem. Ah, oi, foi o que conseguiu dizer, tentando pelo menos não demonstrar todo o medo que de repente a assaltava. Ah, oi, o homem imitou, em pé. Eu estava na mãe, ela disse. A essa altura, a fome de Marcelo já fora de todo suplantada pelo ódio. E havia se acostumado na mente dele uma série de motivos, na sua avaliação muito justos, para cuspir marimbondos na esposa. O almoço não feito, os ovos não comprados, o chão não varrido, as roupas não lavadas. Tudo isso, porém, desapareceu dos seus pensamentos, pois bastou que deitasse os olhos em Carmen para julgá-la cometedora de uma falta muitíssimo mais grave. E isso é roupa de ir na tua mãe? E isso é roupa de ir na tua mãe? E ela disse, eram minhas roupas, amor. Amor. Palavra estranha. Palavra ardida. Palavra amarga. Palavra maldita. Carmen não a pronunciava havia séculos. Naquelas circunstâncias, contudo, se dispôs a resgatá-la do porão da alma e vomitá-la, com a esperança de escapar do pior. Recorria, entretanto, a um idioma morto. E descobriu isso no instante seguinte, quando Marcelo avançou para cima dela. Encolheu-se todo, a princípio. Todavia, percebendo que o marido tentava arrancar as espadas de São Jorge para jogá-las no chão, sentiu-se como se a violência atingisse a sua mãe. E, de algum modo, representada naquelas folhas, não pôde deixar de revidar, distribuindo tapas de mata-cobra com a mão livre. Mas a sua reação durou menos de 2 ou 3 segundos, interrompida de supetão pelo soco que lhe atingiu o supercílio, fazendo-a bater com as costas na porta e caindo sentada no chão, desorientada, a vista escurecida. Não satisfeito, Marcelo ainda pegou pelos cabelos e a puxou para cima, forçando-a a ficar de pé. E então deu um berro no seu ouvido. Aqui nessa casa, o homem sou eu. É sobre isso que a gente vai tratar aqui hoje. É sobre uma mulher que vem à presença de Vossas Excelências, e eu tenho certeza que as senhoras perceberam isso,
que vem à presença de Vossas Excelências e diz que, apesar de estar preso, hoje eu me sinto livre. Apesar de estar preso, hoje eu me sinto livre. Este capítulo 49 do livro Vera, de José Cameiro, é uma história repetida. É uma história que acontece todos os dias. Todos os dias. Todos os dias tem uma mulher que eu tenho certeza que, na mesma situação da dona Cleonice, preferia estar preso, dentro de um presídio, do que estar convivendo aquele inferno dentro de casa. Essa é a responsabilidade de Vossas Excelências hoje. Próximo slide, por favor, doutor. O que a senhora, como mulheres da sociedade de Carazinho, o que a senhora, como 7 mulheres da sociedade de Carazinho, entendem como justo para esse caso? Qual vai ser o recado que a senhora, 7 mulheres da sociedade de Carazinho, vão mandar para os homens da sociedade de Carazinho? Era justo que a senhora Cleonice seguisse sendo abusada, violentada e estuprada por Barbosa, com risco de ser assassinada? E aqui, excelências, eu, como homem, eu não tenho a sensibilidade para saber se o que a dona Cleonice falou ontem aqui, diante de Vossas Excelências, abrindo o peito, era verdadeiro ou não. Mas a senhora, eu tenho certeza que sim, tem essa capacidade. Tenho certeza que sim, ao ver o choro dela, ontem, diante da senhora, tiveram a capacidade de saber se o que ela estava falando era verdade ou não. A senhora tem essa capacidade. E o que as senhoras decidirem aqui hoje vai ecoar na sociedade de Carazinho. O que as senhoras decidirem aqui hoje vai ter reflexo na vida das senhoras, das mães das senhoras, das filhas das senhoras e das netas das senhoras. As senhoras podem ter certeza disso. E nós, que estamos defendendo o Leandro, temos também que nos perguntar, como homem, qual seria a atitude esperada do Leandro Natalino, que possuía essa proximidade com a Cleonice, que tinha esse relacionamento. Que o doutor chega a usar o termo, em certo momento, de que ela teria o seduzido. Qual seria o papel do Leandro Natalino e o que ele podia fazer e o que se esperava que ele pudesse fazer diante de toda essa situação que foi trazida por ela. Ontem, excelência, nós, ao fazer perguntas para o delegado Jader, ele trouxe questões muito, mas muito importantes, que também não tinham sido trazidas em nenhum momento do processo. Lá na Faculdade de Direito da URGS, lá no início da faculdade, na cadeira de Criminologia, com a professora Vanessa Chiari, lá atrás, já se passou um bom tempo, estou ficando velho, a gente aprende sobre cifra negra dos crimes que não chegam à polícia. Porque não caiam numa ilusão de que a polícia tem a capacidade de resolver todos os crimes, e que todos os crimes que acontecem na sociedade de Carazinho, na sociedade brasileira, chegam à polícia. Não. Em alguns crimes, especificamente, crimes que acontecem ali no âmbito doméstico, na calada da noite, dentro de casa, sem testemunhas, há uma
alta taxa de crimes que não chegam à delegacia, que não chegam ao conhecimento da polícia. E ontem, o delegado Jader trouxe uma informação que para mim foi estarrecedora. E aqui faço a minha meia-culpa como homem, de não saber essa informação. O delegado Jader veio aqui ontem diante das senhoras e afirmou que nos últimos 10 feminicídios que ocorreram no Rio Grande do Sul, nos últimos 10 feminicídios que ocorreram no Rio Grande do Sul, em nenhum deles a mulher tinha feito qualquer denúncia interior em relação ao agressor. Nenhum registro de medida protetiva. Nenhuma ida à delegacia. Nada. Nada, excelência. 10 feminicídios que a polícia não teve como impedir. Que não chegou ao conhecimento da polícia. 10 feminicídios. E eu tenho certeza que as senhoras viram isso na mídia. Eu tenho certeza que vocês viram isso sendo noticiado. É muito triste, excelência. É muito triste. E é muito triste também ter que ouvir, ontem a gente não interrompeu em nenhum momento a fala da acusação, mas ter que ouvir que a mulher parece que tinha a obrigação de ir lá na delegacia. Ela tinha que ser uma super-heroína, ter a coragem, e esse peso sempre se coloca em cima da senhora. Sempre se coloca em cima da mulher. Que ela tinha que ter força, mesmo sendo abusada em casa, mesmo apanhando em casa, mesmo sendo ameaçada de morte, ia até uma delegacia. Mesmo com Barbosa dizendo que na delegacia ele tinha amigos, colocando esse pânico na cabeça dela. E eu ontem fui pesquisar e descobri que não foi coincidência o que ocorreu nos últimos 10 feminicídios que aconteceram no estado do Rio Grande do Sul. Das 87 vítimas de feminicídio do Rio Grande do Sul em 2023, mais da metade não havia feito ocorrência policial contra o assassino. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E está se querendo trazer aos senhores a ideia de que a mulher não tem direito de reagir. De que o certo era a Cleonice ter morrido. É isso que está querendo se trazer para as senhoras. O certo era a mulher ter morrido, não o homem. Ah, mas a defesa está trazendo aqui uma informação com base no relato da Cleonice, da traidora, da cínica. E ontem eu tenho certeza que as senhoras perceberam. Eu tenho certeza que as senhoras perceberam. Na hora da acusação, falar do Leandro, chama o Leandro pelo nome. Na hora da acusação, chamar o Adão, chama o Adão pelo nome. Na hora de falar da Cleonice, fala essa mulher. Essa mulher. Essa mulher. Como se ser mulher fosse ruim. Como se ser mulher fosse uma praga, uma doença. E realmente, eu não sei se ser mulher na sociedade brasileira não é realmente uma doença. Uma doença que mata. Uma doença incurável. Porque passam e passam os anos e a gente não vê essa taxa de feminicídio diminuir. A gente não vê essa taxa de violência doméstica diminuir. A gente não vê essa taxa de estupros diminuir. Façam essa reflexão. Façam essa reflexão, doutores. Mas que se fale.
Não vamos ficar, então, só com a palavra dessa mulher. Vamos ver o que o histórico de vida do Barbosa diz. Vamos ver se isso é tão invenção assim. Vamos ver se ele não tinha capacidade de matar ela. Tudo lá. Não me toque. 1998. Ah, mas faz tempo. Mas já indicava um comportamento dele. Isso é importante de ser trazido para a senhora. Apresenta nessa delegacia de polícia, com visíveis sinais de embriaguez, Aide Ardi Graça, a qual foi agredida numa festa junina no colégio da Vila Industrial. Ocasião em que foi agredida numa briga que envolveu várias pessoas, tendo a patrulha sido chamada a intervir. Neste momento, Aide Graça relata a sua versão, que foi agredida por Luiz Barbosa, ex-presidiário. Luiz Barbosa, ex-presidiário. E por Sérgio Krau, amigo dele. E vejam bem, senhores, não basta um homem bater numa mulher, ainda chamou um amigo. E como que ele fez isso, senhores? Tendo o primeiro, Luiz Barbosa, e atingido com uma garrafada. Um homem pega uma garrafa e atinge uma mulher. Um homem que pega uma garrafa e atinge uma mulher não tem a capacidade de matar uma mulher? Não vamos desafiar a inteligência da senhora. Né, senhora jurada? Mas esse é só o primeiro. Vamos para Carazinho. Aqui, na comarca de Vossas Excelências. Aqui na cidade onde as senhoras cresceram. Policial soldado Chus relata que foi solicitado a comparecer no local, onde foi comunicado o fato. Colhida as versões, feito o registro. A senhora Daniela relata que foi conversar com seu vizinho, conhecido por Nino Barbosa, quando o mesmo a ofendeu, dizendo que a senhora Daniela não valia nada. Não valia nada. Entrou em seu veículo e, em marcha ré, quase a atropelou. Ah, mas foi em 98? Não, 2011. Disse que seu vizinho é ex-presidiário e está envolvido com quadrilha. Vejam vocês, uma mulher, uma vizinha, tem medo dele. Imagine as senhoras dentro de casa com esse indivíduo. E está envolvido com quadrilha. Sente-se ameaçada e teme pela integridade de sua família. A senhora Vera, além da Daniela, a senhora Vera que tem o mesmo nome coincidentemente desse livro, a senhora Vera relata que ouviu as ameaças contra sua filha, a senhora Daniela, e disse que seu vizinho conhecido por Nino Barbosa é ex-detento do presídio de Carazinho e está envolvido com quadrilha e também teme pela integridade física de sua filha. Próximo. Também em Carazinho. Também no ano de 2011. Policial soldado Nunes relata que compareceu no local, onde foi comunicado o fato e informado que o autor não foi localizado e a casa estava fechada. Colhida a versão e feito. A senhora Vera relata que seu filho é dependente químico, usuário de crack. Hoje o seu vizinho, o senhor Luiz Carlos Barroso, falou que seu filho havia furtado um CD e um par de tênis na sua garagem. Então, a ameaçou. Percebam isso. A ameaçou, usando a expressão, vou matar todos, mostrando uma arma que portava na sua cintura. Percebam, excelência, quem roubou ele foi um homem. Mas ele foi ameaçar a mulher. Ele foi ameaçar a dona Vera. Ele não foi atrás do filho. Para resolver com o cara lá, dar um pau no cara, não. Ele foi atrás da mulher. É desse tipo de indivíduo que a gente está falando. Eu já só me permito a parte, tudo isso dito ontem pela acusação que era bobagem. Tudo isso dito ontem pela acusação que era bobagem. Que era a versão dessa mulher. Dessa.
mulher. Outro termo de ocorrência, agora 2018, informa que nesta tarde estava arrumando o banner de sua empresa, o qual estava fixado na cerca da propriedade da esquina, que em determinado momento veio o vendedor de pipoca, que fica sempre por ali, e lhe pegou pela camiseta. E lhe ameaçou, dizendo que iria lhe matar caso lhe visse na sinaleira novamente. Deseja representar criminalmente, informa que não sabe o nome desse homem, mas sabe que ele está sempre por ali vendendo pipoca. Nada mais. Vejam isso. Vejam isso. É a Aida. É a Daniela. É a Vera. É a Cleonice. São mulheres aqui da sociedade da senhora que já passaram por poucas e boas na mão desse homem. Que foi vítima nesse processo, mas que podia perfeitamente ter sido o autor desse crime. E ele está ali sentado no banco dos réus. E eu tenho certeza que se ele tivesse sentado ali no banco dos réus, seria hoje aqui tratado com muito mais respeito, talvez, do que ela está sendo tratada. Percebam o tamanho do problema. O Barbosa foi ontem aqui referido como traficante pelo policial Jean. As senhoras viram. Ele trouxe a informação. Eu nem havia perguntado ainda. Esse fato ele é confirmado pela sua ocorrência aqui abaixo. Que a gente traz lá de 2014. Ou seja, desde 2014 ele é traficante. E eu vou mostrar para você que de 2014 até a data em que ele faleceu, ele seguiu sendo traficante. Era um traficante que ela tinha dentro de casa. Não bastava ser um homem mais forte, violento. Ela tinha um traficante dentro de casa. Ela era refém de um traficante. Esse fato é confirmado por essa ocorrência. Foi encontrado um tijolinho de uma substância semelhante à maconha, foi dada a voz de prisão ao acusado, o qual foi encaminhado ao HCC, pois ao empreender fuga, o mesmo caiu no chão, apresentando lesões no atestado anexo. Próximo. Aqui em Carazinho. Próximo, doutor Douglas. Também aqui em Carazinho, 2017, para ver como ele seguiu sendo traficante. Ele nunca deixou de ser traficante. Pode ter colocado ali o trabalho dele como se fosse algo legal, como se fosse algo que para a sociedade fosse bem visto, mas ele seguia traficando. Colocava a Cleonice para trabalhar. Colocava o filho da Cleonice para trabalhar. E por fora traficava. Esse é o desenho. Foi isso que aconteceu aqui. Policial relata, soldado Mathieu, que a guarnição efetuou a abordagem do veículo vedado Saveiro, placas tal, a qual era conduzido por Luiz Carlos Barbosa. Na revista, o veículo foi localizado junto aos pedais, ou seja, tentou esconder, um cigarro de maconha e uma porção de maconha embalada pronta para uso. Ele era traficante de maconha aqui na cidade de Carazinho. No local do crime, e por isso que eu disse para vossas excelências que ele seguia sendo traficante, no local do crime, no bolso dele, é encontrado droga. Ele foi até o último dia da vida dele sendo traficante. O Barbosa, tem a porção de maconha. O Barbosa estava ameaçando a Cleonice de morte. Isso é trazido no relato, no segundo relato dela na delegacia. Ela traz detalhes. Ele fala para ela, te liga. Um dia tu pode estar saindo da tua academia e tu pode tomar um tiro na cara. Um dia tu pode estar lá saindo da tua academia, onde tu trabalha, tu está conseguindo tentar a tua independência. E hoje nós temos aqui mulheres que, pelo histórico ali que a gente ganha, né, na tirinha, o que as senhoras fazem, mais ou menos, são mulheres independentes, né?
Temos engenheiras, temos professoras, temos professoras, mulheres que lutaram para conseguir a independência, e é muito difícil conseguir independência. Se para o homem é complicado, para vocês é 10 vezes mais. É sempre assim. Não tem papo de feminismo aqui, de esquerda, de direita. Não, não é isso. Isso é fato. Isso é a vida como ela é. São vocês que engravidam, são vocês que menstruam. Tudo é mais difícil para vocês. Isso tem pesquisa. Mostra que vocês ganham salários mais baixos, que vocês são as maiores vítimas de violência na mão dos homens. Tudo é mais difícil para vocês. Na maior parte das vezes, criam os filhos sozinhos. Que infelizmente ainda são os que menos ocupam cargos públicos. A gente vê uma média hoje, inclusive no judiciário, de uma maioria de mulheres entrando para se tornarem juízas e uma minoria de mulheres virando desembargadoras, virando juízas de segundo grau. É coincidência? As senhoras que são mulheres acham que isso é coincidência? Está tudo aqui, gente. Esse processo é a amostra do que acontece na vida das senhoras. Volta lá. Te liga. Um dia tu pode estar saindo da tua academia e tomar um tiro na cara. Ah, mas foi só aquela mulher que disse isso. Não. Ontem, a testemunha Darcy, que era o dono da academia, confirmou. Estranhamente, o Barbosa, que teve a sua mulher 2 anos trabalhando na academia, perto da data do fato, decidiu que por 45 dias ele ia começar a malhar. Ia começar a fazer academia. Na mesma academia em que a mulher dele. E o Darcy confirmou, sendo dono da academia, que o Barbosa pergunta sobre as câmeras. Ah, mas é invenção daquela mulher. É invenção. É sempre assim. É invenção das 10 mulheres que morreram ultimamente, aqui no Rio Grande do Sul, por feminicídio. É tudo invenção delas. Elas estavam mentindo. E por favor, não me respondam, infeliz. Não me respondam. Mas, lembrem de cada uma dessas 10 mulheres. O que as senhoras preferiam que elas tivessem feito? As senhoras preferiam que elas tivessem morrido, como morreram, de diversas formas? Ou as senhoras preferiam que elas estivessem sentadas no campo dos réus? Se fossem as senhoras, se fossem as suas filhas, se fossem as suas netas, se fossem as suas mães, o que as senhoras preferiam? A mulher não tem o direito de se defender. Nós vivemos numa sociedade em que a mulher não tem o direito de se defender de um agressor, de um traficante, de um estuprador. Nós vivemos nessa sociedade. Próximo slide. E aqui, entramos em algo que muito vai se falar. Ah, mas ela é a esposa dele. Como é que ela foi estuprada por ele? Ela é a esposa dele. A esposa não pode ser estuprada pelo marido. O marido tem direito de fazer o que quiser com a esposa, quando ele quiser, mesmo que ela não queira. É isso que muito homem pensa. Essa é a realidade que a gente vive. E tem uma pesquisa que eu estou trazendo para a senhora, e eu nem precisava trazer a pesquisa, porque eu tenho direito, eu tenho certeza absoluta, que as senhoras conhecem histórias. Se não viveram histórias, eu espero que não tenham vivido. Mas as senhoras conhecem histórias. E não precisa puxar muito na memória, eu tenho certeza que cada uma de vocês conhece histórias
parecidas com a da Cleonice. E eu trouxe um dado, volta, doutor Douglas, eu trouxe um dado para esse chamado estupro marital, que também é chocante. Os esposos, os maridos, os varões de família, o cara que devia dar carinho, que devia dar amor para a mulher, que devia cuidar da mulher, e os namorados, são autores de 1 a cada 8 estupros de mulheres no Brasil. 1 a cada 8. Esse dado é chocante, estarrecedor. Essa é a sociedade que a gente vive. Esse é o contexto de vida da Cleonice. Essa é a história que é repetida, excelência. E a literatura não faz nada mais do que captar a realidade e trazer em outras palavras. Essa é a realidade da nossa sociedade. O livro não é produzido à toa. Essa é a realidade da nossa sociedade. O Leandro, ele teve, sim, um relacionamento com a Cleonice. Ele não nega isso. A Cleonice vai e traz toda essa situação que eu estou trazendo para a senhora, toda essa situação, que talvez se ela levasse para um homem como o Barbosa, ele não faria nada, mas trouxe para o Leandro. E eu vou explicar por que o Leandro pode ter se sensibilizado mais com essa história. Ele vai falar agressões, ela vai trazer agressões, ameaças de morte, abusos sexuais, sofridos por parte de Barbosa. E coisas que aconteciam na presença do Leandro, no local de trabalho. Ele via. Porque o homem pode não bater na frente dos outros, mas xingar, humilhar, chamar de burra. Usar todos os adjetivos da pior qualidade para tratar uma mulher na frente dos outros, um homem faz. Ele pode não bater na presença dos outros. E o Barbosa batia desde 98. Mas um homem pode não bater na presença dos outros. Mas humilhar, especialmente no trabalho, onde a mulher está buscando a sua independência, isso um homem é muito capaz de fazer. E isso acontece. Eu tenho certeza que a senhora já presenciaram, porque eu já presenciei. Eu já presenciei. Inclusive, já presenciei meu próprio pai chamando minha mãe de burra, chamando minha mãe de porca. E graças a Deus terminou com ela. Terminar. Dependência. Chamar de burra, chamar de porca. Isso é comum. E ele via isso. E um homem, quando vê isso, e aqui eu não estou falando da espécie homem mais homem, o homem de verdade, quando vê isso, não desce. Não desce muito bem. Ainda mais se for uma pessoa que tu tem apego. Ainda mais se for uma pessoa que tu está criando uma paixão. Não desce bem. Ninguém tem sangue de barata. E o Leandro tinha um drama pessoal. Da filha dele, que foi confirmado na instrução pelos policiais. Ele, inclusive, foi investigado como se fosse o autor do crime do homem da morte do homem que teria estuprado a sua filha. Como ele estava preso na época, isso acabou não se confirmando. Mas ele teve a filha estuprada, preso. Não pôde fazer nada. E ele viu, naquela situação, uma oportunidade de ajudar. Uma oportunidade de reescrever a história. E o Dr. William trabalhou bem essa questão. O que a Cleonice nunca tinha trazido era a informação de que ela pegou o próprio homem
transando com outro homem. Essa foi a informação nova. O abuso, a violência, ela já tinha trazido para o processo. E o Leandro tinha esse drama pessoal. E o Leandro nos confessou, e a gente colocou isso nos slides, que a filha dele, que sofreu abuso sexual, só foi se abrir sobre esse abuso 1 ano depois, na frente de uma psicóloga. E a gente teve o cuidado de colocar 7 juradas aqui hoje, para que a dona Cleonice pudesse falar sobre isso. Eu quero que a senhora se coloque no lugar dela. Ser abusada sexualmente depois da humilhação de ver o marido com outro homem. Dizer, não quero, não consigo mais ter nada contigo. E ele dizer, não, tu é minha. E abusar dela. Estuprar ela. Fazer ela fazer coisas que ela não queria. E querer cobrar que ela tivesse se aberto, e a gente vai explicar isso, na frente de vários homens, lá na delegacia. De novo, é todo o peso em cima da mulher. É todo o peso em cima da mulher. Vocês são abusadas, vocês apanham, vocês são estupradas, e vocês têm que resolver tudo. Isso é absurdo. O Leandro oferece ajuda. E ele fala isso desde o primeiro momento. Oferece o contato do indivíduo que pudesse acabar com aquele sofrimento. E eu não sei se eu não faria o mesmo. Eu não sei se eu não faria o mesmo. Mesmo não tendo qualquer apego. Que possibilidade que o Leandro tinha de correr para uma delegacia, de pedir ajuda? Ele tinha tatuagem. A tatuagem do ex-presidiário. Qual a credibilidade da palavra dele? A forma de ajudar dele foi essa. Era que estava ao alcance dele. Agora vamos cobrar que deveriam ter levado para a delegacia. Agora vamos cobrar que deveriam ter levado às autoridades. Abusador de mulher, estuprador, homem que bate em mulher, sabe que o final dele pode ser a morte. Na hora que ele passar na presença de uma pessoa que não admita aquilo, que entenda o drama que aquela mulher que ele está fazendo isso está passando, ele sabe sim que o fim dele pode não ser atrás da verdade. Ele assume esse risco. Se não quisesse morrer, não tinha estuprado. Se não quisesse morrer, não batia na mulher. Ele assumiu esse risco. E ele assumiu esse risco desde 98. Quando bateu na senhora Águia. Depois quando ameaçou de morte a Daniela. Depois quando ameaçou de morte a Dona Vera. Ele vinha assumindo esse risco faz tempo. Mas a Cleonice teve coragem de reagir. Próximo slide. Por que ela nunca contou isso antes? E as senhoras já entenderam. Ela não tinha a obrigação de contar isso antes. Ela não tinha essa obrigação. Tinha esse peso de cima dela. Delegado e policial falaram. E as senhoras viram isso. Daí estão tentando desmontar isso aqui para as senhoras e desafiar a inteligência das senhoras. Porque as senhoras viram ontem o delegado falando que muitas vezes, por problemas de limitação da própria delegacia, consta o nome do delegado ou da delegada no termo de interrogatório, e as senhoras ouviram isso ontem. Consta o nome do delegado ou da delegada no termo de interrogatório, mas ela não estava ali presencialmente. Estava sua equipe. Tem muito crime para investigar. E está se insinuando nesse processo aqui, pela acusação, que os delegados estão mentindo. E daí as senhoras vão ter que escolher. Quem é que está mentindo? Quem é que está querendo esconder a verdade das senhoras?
Os delegados ou a acusação? O delegado referiu isso que eu falei. E assim, excelência, quem podia deixar claro isso para as senhoras era a delegada Rita. Mas nunca trouxeram a delegada Rita para o processo. A acusação nunca trouxe a delegada Rita para o processo. E quem trouxe testemunhas, e eu quero que as senhoras entendam isso, quem trouxe testemunhas para as senhoras ouvirem aqui diante de vossas excelências, foram as defesas. É a gente que não tem medo do que o delegado vai falar. É a gente que não tem medo do que o policial vai falar. Não foi a acusação. Nós trouxemos as testemunhas policiais para esse processo. E a delegada Rita nunca foi trazida pela acusação. Mas, excelência, o doutor William foi diligente. O doutor William pediu que fosse pedido ofício para que a própria doutora delegada Rita respondesse. Ela acompanhou ou não o depoimento da Cleonice? Ela estava presente na sala ou não para a oitiva da Cleonice? E mesmo assim, vamos dizer que ela estava e ela não estava. E isso vai confirmar. Coloquem a delegada Rita, coloquem uma das senhoras para contar um caso de estupro e encham de homens na volta, de policiais. Sem uma psicóloga, sem uma assistente social. E peçam que vocês dão e deem detalhes de um estupro. É essa a cobrança que estão fazendo naquela mulher ali. Naquela mulher. Mas vamos lá. Delegacia de Carazinho. Do depoimento do Adão, participaram o delegado regional da Polícia Civil, Jader Ribeiro Duarte, e o escrivão Yuri do Amaral da Silva, época dos fatos. No depoimento da Cleonice, participaram o delegado regional de polícia, Jader Ribeiro Duarte, e o escrivão Alexandre Medeiros. Quem é que está mentindo, excelência? É a delegada Rita ou a acusação? Quem é que está mentindo? Quem é que está querendo mexer nos fatos? Para dizer que ela tinha a obrigação de falar de um estupro dentro de uma delegacia cheia de homens. De novo, o peso é todo em cima da senhora. É todo em cima da senhora. Próximo slide. Em nenhum momento, excelências, ela teve 7 mulheres na frente dela para relatar o que houve. Hoje, ontem, ela teve. E ela falou. E de novo, eu falo aqui para vocês. A jurada. Mulher. Vocês foram escolhidas dentro da sociedade de Carazinho para virem aqui julgarem esse caso. Tem sensibilidade. As lágrimas ontem, o choro ontem, contando sobre o caso, foi falso ou foi verdadeiro? As senhoras vão ver isso. A jurada julga com sensibilidade. Vocês não precisam julgar com técnica, vocês não precisam julgar com base no que diz a letra fria, morta da lei. As senhoras julgam com algo que nem o doutor juiz tem. Sensibilidade, experiência de vida. De ver verdade ou mentira nos olhos de uma mulher que vem aqui e relata para vocês. E relata com detalhes. Primeiro fala do que motivou ela não querer mais ter relação sexual com ele. Viu o marido com outro homem. Dá detalhes. Detalhes sórdidos. Essa é a realidade. É isso que as senhoras vão julgar. Próximo slide. Dentro desse contexto, quais vão ser as teses defensivas? Quais vão ser as teses defensivas? No quesito genérico, quando perguntarem para as senhoras se houve ou não uma legítima defesa, as
se a jurada absolve ou não o Leandro Natalino, digo que houve uma legítima defesa de terceiro. Artigo 25 do Código Penal. Entende-se em legítima defesa a quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão. Injusta agressão. Ela era estuprada, ela era violentada, ela estava sendo ameaçada de morte. Isso é, não me responde, isso é ou não uma injusta agressão? Atual ou iminente, e estava na iminência de acontecer, ele já tinha entrado, inclusive, nos atos preparatórios para esse crime, já estava olhando se tinha câmera ou não no local, tinha arma, seguia sendo traficante. O perigo era iminente, era atual. A direito seu ou de outro. O direito não era a vida do Leandro, era a vida da Cleonice. Porque ele se envolveu emocionalmente. Era a vida da mulher. Da mulher que apanhava, da mulher que era estuprada. Será que essa atuação do Leandro configura uma legítima defesa? Vocês não acham que defender uma mulher de um estupro, de uma ameaça de morte, de um homem que tinha a capacidade de fazer sim violência contra a mulher, já tinha dado uma garrafada na cabeça de uma, já tinha ameaçado outras com arma? As senhoras acham que não havia aí uma legítima defesa? Não me respondam, por favor, mas pensem no seu íntimo na hora da votação. A mulher não tem direito de se defender. A mulher não tem direito de pedir ajuda. Para a mulher, é preferível morrer. O que cabia para a Cleonice era a morte. É isso que a acusação diz. Ela não tinha direito de se defender. E que o Leandro não tinha direito de defender ela. É isso que estão falando nesse processo. E é isso que as senhoras vão julgar. Aqui tem uma explicação rápida do que é a legítima defesa de terceiro. A legítima defesa de terceiro é aquela que ocorre quando o sujeito age para defender direito alheio. Assim, portanto, a legítima defesa de terceiro é exercida em favor de outra pessoa, um terceiro, a Cleonice. A Cleonice. O Barbosa teve azar de, no caminho dele, a Cleonice ter encontrado um homem. Um homem de verdade. Um homem que tirou ela daquele sofrimento. Ah, mas o Barbosa ajudou ele a iniciar a vida, voltar depois de sair do presídio, começar a trabalhar. E isso anula o fato dele estar estuprando, de estar batendo, de estar ameaçando de morte uma mulher? Isso anula o fato? Então ajudar uma pessoa a iniciar a vida é mais importante do que a vida de uma mulher. Olha a inversão de valores desse negócio. Olha a inversão de valores. Olha a inversão de valores do que a acusação está trazendo para você. Em outros termos, o sujeito defende um terceiro de uma agressão ilegal que alguém comete contra ele. É o caso, excelências. É exatamente o caso. O Leandro atuou para defender um terceiro, uma terceira, de uma agressão ilegal. Ou vamos dizer que ser estuprada, que apanhar, que ser ameaçada de morte por uma pessoa que bate em mulheres, que ameaça mulheres, que é traficante, não é uma agressão ilegal. Eu tenho certeza que a gente não vai passar desse quesito. Que no terceiro quesito a gente resolve essa parada e vai todo mundo embora. No terceiro quesito a gente resolve essa parada e vai todo mundo embora e manda um sinal claro para a sociedade de Carazinho, um sinal claro para a sociedade de Carazinho, de que nenhum homem pode fazer isso contra uma mulher e sair impune. De que a gente não vai esperar uma mulher ser morta para daí punir o homem. E de que a mulher, como a carta desse livro,
teria o direito de se defender. E teria o direito, sim, de pedir ajuda para alguém para poder se defender. Se fossem as filhas da senhora, se fossem as senhoras, se fossem as mães da senhora, se fossem as netas da senhora, eu tenho certeza que as senhoras prefeririam que elas tivessem agido como a Cleonice agiu. Se tivessem que fazer a difícil escolha entre matar alguém ou ser morta, eu tenho certeza que vocês prefeririam que elas tivessem escolhido a escolha certa, a escolha que a Cleonice fez. Mas se a gente passar desse quesito, excelência, há ainda a figura do homicídio privilegiado. O que é o homicídio privilegiado? Tem a pena do homicídio, no parágrafo 1º, se fala: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, eu acho que vocês já entenderam, era agredir, era estuprar, era bater, era ameaçar de morte a Cleonice, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Relevante valor social ou moral. As senhoras vão decidir se há ou não um relevante valor social ou moral na defesa da vida da Cleonice. As senhoras vão decidir se passar do quesito da legítima defesa. Outra possível tese, a gente tem que trabalhar todas. Participação de menor importância. É justo que o Leandro, que só conseguiu um contato, tome a mesma pena que o executor e os mandantes? O artigo 29 dá a saída. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Está aí outra saída. E por que a gente sustenta essa tese? Passa o próximo slide. Ontem se trouxe, talvez até um ato falho da acusação, a questão de ter sido encontrado um papel alumínio dentro de um carro. O delegado falou isso e a gente frisou essa questão. Mas qual carro? Qual foi o carro que foi encontrado o papel alumínio? Porque se diz que o Leandro estava dirigindo o ônibus, o carro prata, que aparece no vídeo que vocês viram. Qual carro que foi encontrado o papel alumínio? Auto de apreensão, mês de agosto, um pedaço de papel alumínio, aproximadamente 30 centímetros, o qual foi localizado no interior do veículo de Leandro Natalino Batista Roya, o veículo vermelho, o veículo dele. Ele não estava no local do crime. Um Polo Bordeaux. Isso reforça a ideia de que ele só fez aquilo que ele disse que ele fez. Passou o contato. E aqui, Felipe, não vamos desafiar a inteligência da senhora. O Leandro tem um histórico criminal. O Leandro já assaltou banco. Ninguém está negando isso aqui. Mas justamente por ter esse histórico criminal, e a gente perguntou isso para ele ontem, as senhoras acham que ele iria para a delegacia tripulando o carro que ele usou para cometer o crime, junto com a Cleonice, dentro do carro? Ele vinha até a delegacia, dirigindo o veículo. Não, né, excelência? Não, ele nem sabia que esse veículo tinha sido utilizado. E ele falou ontem, eu furtaria um carro, pegaria um carro, queimaria o carro e é isso. Mas agora levar o carro até a delegacia, quem estava dentro do carro era uma pessoa inexperiente. Quem usou o carro da própria Cleonice era uma pessoa inexperiente. Não tem nada a ver com o Leandro. Vamos desafiar a inteligência das senhoras, querer fazer que vocês imaginem algo inimaginável. Ninguém é tão boa assim. E me pega isso de querer desafiar a inteligência do jurado. De querer forçar a tese. Não. E mais. Ah, mas e a camiseta vermelha? O delegado Jada disse ontem aqui com todas as letras para a senhora, e eu não sei qual foi o objetivo da Cleonice, não estou aqui para julgar ela em fazer isso. Mas ela enviou uma série de objetos para a casa do Leandro. Dentre esses objetos, a mãe do Leandro falou para o Jada, o delegado Jada. Ah, essa camiseta vermelha, esses objetos aqui. Ah, foi a Cleonice que mandou para cá. Não sei porquê. Ela mandou a camiseta vermelha pro Leandro. Eu não sei se foi
um cavalo de Troia, não sei qual foi o objetivo disso, mas ela mandou. E de novo, vocês acham que o Leandro ia estar com a camiseta que ele usou para cometer o crime dentro da casa dele, jogada no sofá, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso foi feito por uma pessoa inexperiente. Não foi pelo Leandro. E aqui, excelência, está claro que foi só o contato, mas aqui a gente não quer apenas o reconhecimento da confissão, porque a gente fez essa pergunta para o delegado e para o policial. E se ele tivesse respondido negativamente, eu não ia pedir a acreditação disso. A gente quer que se quesite também, não apenas a confissão, mas a diminuição de pena no aspecto da colaboração. E por quê? Por quê? Vocês ouviram o delegado e o policial dizendo, e nós perguntamos, foi fundamental a colaboração do Leandro para desmantelar essa trama criminosa? Foi fundamental o depoimento prestado pelo Leandro para se indicar o que se fez realmente nesse processo? E o delegado e o policial civil falaram, foi fundamental. Foi fundamental. O cara confessou. O cara indicou quem seria o executor. O cara indicou onde estava a arma. Como que não foi fundamental? E daí ou se pega o que o delegado e o policial diz e diz que isso é relevante, ou se joga tudo fora. A gente não pode se servir de uma ou outra coisa de um depoimento. Ou a gente confia na palavra de policiais que servem a sociedade de Carazinho há anos, ou a gente não confia. Ou a gente joga fora. E eles falaram na presença de vossas excelências. O Leandro colaborou. E a colaboração dele foi fundamental para desmantelar a trama criminosa. E eu tentei perguntar da mesma forma em que está na lei. Tanto o delegado Jader refere, quanto o policial Alfa. Refere que o Leandro colaborou e que a sua colaboração foi fundamental. E o promotor ontem, no momento da sua sustentação, inclusive disse que a arma que foi descoberta foi em função da delação do Leandro. As senhoras viram isso ontem. Está aqui, excelência. A colaboração tem que ser reconhecida. Próximo slide. Está lá, no artigo 8º, parágrafo único da lei número 8.072 de 1990, que é a lei de crimes hediondos. E homicídio é crime hediondo. É crime hediondo. O participante e o associado, aqui no caso ele é participante, que denunciar à autoridade o bando, ou quadrilha, que no caso é um bando, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de 1 a 2 terços. Isso vai ser requisitado para a senhora. E daí, no momento que perguntarem para a senhora se houve ou não colaboração do Leandro, digam sim, com tranquilidade, com base no que os policiais disseram. Vamos confiar na palavra da polícia. Não vamos presumir que um policial e um delegado que trabalham 25 anos como delegado de polícia estão mentindo. Isso é feio. Vamos confiar na palavra do policial. Tem depois as qualificadoras desse registro. A gente também tem que trabalhar. Primeiro, mediante paga ou promessa de recompensa, a acusação usou o depoimento do Adão na delegacia para dizer que ele esclareceu os fatos. Mas nesse depoimento, o Adão deixa claro que o Leandro não recebeu nenhum valor. E isso foi passado ontem para as senhoras. Então, ou a gente confia também na palavra do Adão, ou a gente joga tudo fora. Ele não recebeu nada. E se disse ontem que ele teria recebido isso aqui como pagamento de um homicídio. O cara tem um histórico de assaltante de banco. Isso aqui serve para pagamento de homicídio, gente. De novo, estão desafiando a inteligência da senhora. Ele fez isso motivado por outras questões. Motivado pela questão da filha dele, motivado pelo relacionamento. Não teve dinheiro envolvido. Não teve. Não teve. E a mãe do Leandro falou. Esses objetos foram enviados pela cronista, cara. Entendeu? Não vamos, volta ali, não vamos dizer que esses objetos aqui serviram para pagamento de um homicídio. O cara assaltava banco. Isso aqui vai servir para pagamento de um homicídio? Não, né, Felipe? Não vamos desafiar a inteligência da senhora.
Próximo slide. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. O próprio promotor, e de novo a gente se faz as palavras, o próprio promotor admite que é verdade o fato de que semanas antes o Barbosa havia sofrido disparos de arma de fogo. O Barbosa que era traficante. O Barbosa que vivia no tráfico e foi do tráfico até o último dia da sua vida. Foi encontrado com droga no momento da morte. Um traficante. Uma pessoa que tinha recebido disparo de arma de fogo semanas antes. Uma pessoa que tinha arma de fogo. Teve algum recurso que dificultou a defesa dessa vítima? Ele vivia essa vida. Ele batia em mulheres. Que qualificador é essa? Isso é falta de técnica, não cabe aqui. Não cabe aqui, filhos. Não vamos dizer que esse senhorzinho bonzinho, que era traficante, teve dificuldade para se defender. Não teve recurso que dificultou a defesa da vítima. Quem vive essa vida do tráfico sabe que pode morrer assim. Quem escolhe essa vida sabe que pode morrer assim. Quem não escolhe essa vida é o cidadão de bem, a pessoa que é professora, a pessoa que é engenheira, a pessoa que é empreendedora. Essa pessoa sim não espera morrer com um tiro na cara. Mas um traficante, não é isso. Não vamos empurrar isso para você. Quero que volte lá para o primeiro slide. Segundo. Tem quantos minutos? 5 minutos? Não tem problema. Os caras já entenderam bem. Já entenderam bem o que foi dito aqui, qual é o peso da decisão das senhoras, que recado as senhoras vão mandar para a sociedade de Carazinho. Votem com tranquilidade. Votem hoje pelo direito de defesa da mulher. Pelo direito de defesa das senhoras. Pelo direito de defesa das filhas das senhoras. Das netas das senhoras. Das mulheres que ainda não nasceram. Votem pelo direito de defesa delas. E o Dr. Douglas vai fazer um encerramento da senhora. Eu vou aproveitar o ensejo para fazer a saudação, porque o nosso tempo era curto, então eu quero saudar o Dr. Davi, que com maestria conduziu os trabalhos e a louvável preocupação de Vossa Excelência para que esse júri de fato saísse. É um júri do qual a sociedade de Carazinho espera uma resposta sim, e a resposta será dada hoje, independente da decisão das juradas. Então, recebemos cumprimento da defesa sobre a louvável atuação sobre a sua jurisdição, Excelência. Dr. Juliano Grisa também, da mesma forma, nós estamos tendo um enfrentamento qualificado da porfia dos argumentos, mas também quero ressaltar a combatividade e a lealdade processual da atuação de Vossa Excelência. Nós estamos divergindo frontalmente, mas tudo dentro do campo dos debates e da técnica jurídica, e Vossa Excelência também já recebe a admiração dessa bancada defensiva. Quero cumprimentar os meus colegas de defesa, o doutor Aramis, o doutor Gelson, o doutor William, aos réus, aos policiais penais, aos policiais que estão aqui, aos oficiais de justiça, ao doutor Paulo também, secretário de Ciência de Acusação, colega, a toda a assistência e excelência. Eu tenho mais ou menos 15 minutos para fazer um apanhado geral apenas. Mas o que eu queria ressaltar aqui, porque nós temos, se eu não me engano, 3 juradas novas, é que toda a dinâmica, a existência, a finalidade da existência do Tribunal do Júri é justamente porque aqui se julga o que nenhum juiz togado, o que nenhum juiz dotado de um concurso público, o que nenhum juiz dotado de técnica é capaz de julgar. Aqui se julga a vida como ela é. Aqui se julga o rumo que uma sociedade vai tomar. Aqui é o espaço mais democrático do judiciário, porque a sociedade vem e diz o que é o direito. Nada mais do que isso. E essa frase me pega demais, justamente porque aqui nós temos o contraponto de 2 famílias com sofrimento, sim. E, muito embora tenha sido nosso papel demonstrar a Vossa Excelência, sim, a personalidade de uma pessoa que estava em um relacionamento com a dona Cleonice,
Ninguém ignora o fato de que tem uma família lutada aqui, sim. E eu respeito a dor de Vossa Excelência. Eu respeito a dor de Vossa Excelência. A defesa inteira respeita a dor de Vossa Excelência. Às vezes se tenta passar a ideia de que a defesa vem aqui como comensais da morte, defender a morte de alguém sem nenhum escrúpulo, e não é isso. Não é isso. Só que, de fato, nós temos aqui o julgamento da consequência das escolhas de uma pessoa, em detrimento das consequências das escolhas de outras 3 pessoas. É isso que nós vamos julgar. E é por isso que nós tivemos a preocupação de colocar Vossas Excelências aqui, 7 mulheres, porque, infelizmente, eu preciso ressaltar para a família do senhor Barbosa, para que isso não se perpetue, nós temos que julgar se é legítimo assim, e somente Vossas Excelências com sensibilidade, sem o juridiquês que nos é comum, somente Vossas Excelências com sensibilidade serão capazes de dizer se a escolha que a dona Cleonice tomou, de maneira extrema, a escolha extrema, ela é justificada pelo fato de ela já carregar uma dor, de um aprisionamento, de um relacionamento do qual ela não conseguia se desvencilhar, de ela carregar a dor, de, apesar de já saber de traições pretéritas do seu ex-companheiro, pegá-lo traindo-a com outro homem, e a partir disso dizer, para mim não dá mais, eu não consigo mais me relacionar contigo, a gente chegou num limite. Como é que as pessoas civilizadas e dotadas de um equilíbrio emocional resolvem? Ok, a partir de agora então a gente vai definir cada um por seu canto e vamos seguir a vida. Mas como é que o senhor Barbosa resolveu agir? Não. Tu é minha, eu vou te mostrar que tu é minha. E vem aqui que eu vou te pegar agora. É isso. O que levou à escolha extrema daquela mulher ali. Que ontem se bradou aos 4 cantos para Vossa Excelência que é mentirosa, dissimulada. E aí tem uma delegada que vem aqui e diz que não, de fato, ela nunca foi ouvida por uma mulher na vida dela. Mentirosa, dissimulada, que nunca relatou isso. E no meio disso tudo, tem uma outra pessoa que poderia ter tomado a escolha inicial, mas que nunca negou porque é sujeito homem. E eu recebi a informação, e não vou ressaltar aqui porque não compete, há pouco tempo, de que pessoas reconhecem a hombridade de caráter do ponto de vista de fazer ou não fazer algo desse rapaz. Ele está pagando pelo que ele fez. Ele tem que pagar. Assaltou o banco, tem que pagar. Mas não é esse o ponto. E eu achei, inclusive, o doutor Juliano muito correto quando... Porque, infelizmente, eu já me deparei e já debati com colegas seus que simplesmente começam aqui a ler uma certidão de antecedentes que nada tem a ver com o processo. Do ponto de vista de, é assaltante de banco e não sei o que condena. Nós estamos julgando aqui coisas. E esse tribunal é um tribunal onde não existe vencedor ou perdedor. Uma vida se foi e nós estamos julgando aqui uma perda. Agora nós temos que colocar na balança se essa perda, infelizmente, ela é justificada por um aprisionamento do qual a dona Cleonice não conseguiu se desvencilhar e teve que tomar uma medida máxima. E do nosso ponto de vista, a nossa função, que é defender o Leandro, é também encarar a experiência de vida dele, que ele teve com a filha. Porque é a obrigação da mulher denunciar abuso, denunciar violência, é a obrigação. A dissimulada nunca veio aqui. O Leandro e o Adão, e aquela mentirosa, nunca falou nada pra ninguém. Nunca falou na delegacia. O Leandro tem uma filha que foi estuprada com 12 anos de idade. E ela só foi falar isso 1 ano depois. Mas a obrigação é da mulher. É simples.
livre da mulher. É isso que nós vamos jogar aqui. O Leandro, primeiramente, falou: tá, eu recém saí do sistema, eu não quero me envolver com isso, mas estava envolvido emocionalmente. E eu tive que ouvir ontem aqui, excelências, quando essa mulher, no ápice do seu desespero, encontrou em um outro relacionamento, porque aquele já não lhe servia mais o conforto, a traidora! Foi chamada de traidora! E a pessoa que estupra a mulher é o quê? É o quê? Ela só queria sair desse relacionamento e não conseguia. O professor Darcy veio aqui ontem e me disse, na frente de Vossa Excelência, sob juramento, de dizer a verdade. E se Vossas Excelências desconsiderarem a palavra do professor Darcy, que é um excelente da polícia, um homem íntegro, professor de educação física, que estava disposto a ajudar ela, porque ela também queria ser professora de educação física, Vossas Excelências vão ter que cobrar que o promotor de justiça processe o professor Darcy por falso testemunho. O testemunho dele não é falso, é verdadeiro, de cabo a rabo. O Barbosa esteve lá na minha academia para visualizar sistema de segurança. Eu vou treinar, eu vou malhar e eu vou ficar preocupado com visualizar sistema de segurança de uma academia. E aí, no segundo depoimento daquela mentirosa ali, ela fala que ele chegou e falou assim: olha, eu não sei. Daqui a pouco pode ser que, não sei como é que funciona o sistema de segurança lá da tua academia, tu pode tomar um tiro na cara. Ameaça de morte. E vai saber o que mais essa mulher não ouviu ou não passou dentro de casa, que ela não teve coragem de abrir aqui. Então foi uma dificuldade para ela dizer para Vossas Excelências os abusos que ela sofreu. Então, excelências, julguem com sensibilidade. Porque o juiz pediu para que todos nós levantássemos e tomou o juramento de Vossas Excelências, que é um juramento sagrado. O juramento que diz que Vossas Excelências têm que julgar esta causa, e fazer o balanço da família da dona Cleonice, que hoje é ela e o filho dela apenas. Ela já estava tentando fazer isso antes, mas não conseguia. E a proferir a vossa decisão, que ninguém vai saber qual é, com base nas suas consciências, na sua sensibilidade, nas suas vivências, no seu cotidiano e no ditame da justiça. Julguem aquilo que é justo. Absolvam esses três pela legítima defesa, porque não tiveram outra escolha. Em relação ao Leandro, se acharem que ele poderia ter, eu acho. Não vou dar contato de ninguém. Mas é justo que ele tome a pena do cara que puxou o gatilho por ter fornecido um contato? Ele sequer fez o contato. Ele forneceu o contato. A acusação suspeita que ele estava dando guarida e deu fuga ao algoz. O braço do motorista no ônibus aparece e olha os braços daquele rapaz hoje, ele veio com os braços cobertos, mas Vossas Excelências viram ontem. Branco do jeito que ele é, eu vejo essa tatuagem dele a 1 quilômetro de distância. Não tinha uma tatuagem no braço da pessoa que estava dirigindo aquele ônibus. Ah, mas ele isolou, e aí ele trouxe aqui um papel alumínio. Depois eu fiquei perplexo, eu não vou mais usar papel alumínio nunca mais na minha vida. Tu pode estar sendo acusado de um crime, ou de guarnecer alguém, imagina, nove advogados criminalistas, não, tá levando esse papel alumínio para dar para um cliente teu, isolado no governo. Um minuto. Mas o papel alumínio foi encontrado num outro carro, não foi encontrado no ônibus. Então, essas contradições, aliadas ao fato de que a delegada Rita falou que essa mulher, conforme ela mesma disse, nunca foi ouvida por uma mulher, dá guarida aos argumentos defensivos. Absolvam esses. E se acharem que o Leandro deva responder por ter fornecido um contato, julguem com proporcionalidade e lhe outorguem o que fornecer um contato de alguém deve ser outorgado.
reconheço uma participação de menor importância, ou então a comoção dele em fornecer esse contato impelido de um relevante valor social ou moral, que é o sofrimento dessa mulher. E eu entendo que é um relevante valor social ou moral, sim. E faça justiça, é o que nós esperamos. Muito obrigado pela atenção de vossas excelências. Ok, 11h24, pode fazer como está na ata, pode encerrar a gravação.